Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando em mais um episódio do Elas Podem. Eu sou a Aline Andrade, analista e mentora comportamental, especialista em desenvolvimento de pessoas e equipes dentro das empresas. Afinal de contas, toda empresa precisa de gente, não é mesmo, Ara? Isso aí, eu sou a Mara, sou fonoaudióloga, empresária, mãe, esposa, isso aí. Crocheteira. Crocheteira também, né? Não pode esquecer dessa parte, um hobby muito legal. E hoje nós estamos aqui com a Fernanda, que ela é esposa do André, mãe do Raul, ela é bióloga, tem mestrado, tem doutorado em botânica, tem a empresa Implanta, que faz reflorestamento e paisagismo. Bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Ai, Obrigada por ter vindo, ter aceitado o convite. E hoje nós vamos ter um bate-papo bem diferente aqui, né? em relação à profissão e tudo. Temos muitas dúvidas sobre as nossas plantinhas, inclusive. E, gente, deixa eu contar uma coisa. Você acredita que ela me deu aula na escola? Ah, sério? Olha aí, a juventude da pessoa. Ai, obrigada. Eu tô chocada. Da menina, sem acreditar. Sério? Quando eu abro a boca para falar que tenho 15 anos de experiência, todo mundo fala, não, você não tem, eu tenho 15 anos de experiência. Gente, que caia sobre nós essa sanção da beleza. Obrigada. Eu nem acredito, mas foi no 3º ano, eu já tava saindo da escola. Nossa, muito bem. E ela é novíssima, Mas ela te né? deu aula do quê? De química. De química. Então você é formada em química. Conta Não, um pouco das suas formações pra nós. Isso. Eu sou formada em biologia pela Unemate, aqui de Tangará da Serra. Depois eu saí para fazer mestrado em ciências florestais pela UFMT. E depois eu fiz doutorado em botânica, trabalhando com propagação de plantas na Embrapa, de Brasília, Embrapa Senargem. Então, é um convênio, né, entre a Embrapa, Recursos Genéticos, e a UNB, Universidade de Brasília. Uau! E da onde surgiu essa paixão? Nossa, Porque é uma paixão. É realmente, assim, na verdade, assim... eu sempre gostei de plantas, sempre gostei de animais, sempre gostei de natureza. A minha avó, apesar de não parecer, eu tenho descendência indígena. A minha avó era indígena e ela sempre cuidou muito da terra. Tinha, assim, lá no Paraná. E era uma casa muito grande. E aí, um quintal muito grande. Então, eu sempre estava envolvida. Ela tinha um roseiral na frente da casa dela. Então, eu sempre estava envolvida com ela nesse cuidado com as plantas. Ela tinha pomar na casa dela. E esse contato sempre foi, assim, muito genuíno. Muito vindo dessa matriz ali. O meu pai também, ele é técnico em agropecuária. Teve loja de agropecuária. Então, eu sempre estive trabalhando com animais e tudo mais. E eu comecei biologia pensando em trabalhar com animais. Eu acho que 99% dos biólogos querem salvar o planeta, querem salvar os animais. E eu comecei nesse lugar, assim. Pensei em trabalhar em zoológico, com resgate de animais e tudo mais. E quando eu entrei, um dos desafios é que a biologia era um curso integral e tinha também aulas noturnas. E eu precisava ter renda para me manter no curso. Então, eu comecei a fazer trabalhos, assim, externos e tudo mais. E eu consegui um estágio na Asiane Florestal. E aí que começou, assim, o meu trabalho com propagação, com plantas, por meio desse estágio, que no início era voluntário e depois ele passou a ser remunerado. Depois de 6 meses, eu fui lá para aprender primeiro, né? Aí o proprietário, ele ficou interessado em me contratar e aí ele me contratou como estagiária. E aí sim, começou mesmo o meu mergulho dentro desse universo do conhecimento sobre plantas. E você considera... percebi que você usa ali um cristalzinho, né? Sim. Eu gosto também, acho legal. Você é desse mundo mais místico, vamos falar assim, de acreditar na natureza, no poder da natureza. Não o misticismo pelo misticismo. Eu falo de acreditar que a natureza tem um poder de cura, talvez, assim, de conexão com a alma, alguma coisa nesse sentido. Sim, nós somos natureza, né? A gente tá aqui no planeta, não é à toa. Uns e outros, né, seguindo o fluxo da vida e permitindo criações e destruições, né? Faz parte da nossa natureza. Mas, sim, eu acho que quando a gente se conecta com a natureza, que a gente consegue sentir o verde, sentir toda essa parte, né? Tanto nesses projetos de reflorestamento que eu trabalho, que é revitalizar lugares que foram devastados e precisam
ter novas florestas, ou mesmo florestas que vão ser cortadas para servir de matéria-prima para alguma outra coisa, ou então no paisagismo, que é levar para dentro das casas, para dentro de condomínios, de loteamentos, né? Então, a gente revitalizar os espaços e tendo essa conexão com o verde. Acho que ninguém fica mal quando tira o sapato, coloca o pé na grama, abraça árvores, mexe na terra. Isso aí é cientificamente comprovado, que é uma autoconexão consigo mesmo, porque você resgata a natureza que tem dentro de você. Inclusive, eu sou zoada, porque faz tempo que eu não faço isso, mas porque eu, de fato, eu me sinto energizada quando eu tô na natureza, vou no Parque do Bosque. Eu já abracei árvores, não vou mentir. E aí eu fui muito zoada por isso, mas é porque você vai entendendo que é uma integração. Sim. Sabe? Pelo menos pra mim, eu não sei se pra todo mundo, mas pra mim é uma coisa assim, tipo... Ai, libera... Não sei, é muito Sim. diferente. É muito... Sim. Aí os meus meninos... Ai, a Aline é a doida que abraça árvores. Gente, a natureza é uma integração. Inclusive, cientificamente falando... Pisar descalço na grama, na terra, energiza o nosso corpo. Energiza, exatamente. E as pessoas não têm a noção do poder que é isso, né? É uma experiência de aterramento, né? Que falam muito. Que você tem, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem essa vida agitada, ansiedade, né? E várias outras doenças psicossomáticas surgindo. Então, é um desequilíbrio mental que surge dentro de você. Então, a conexão com a natureza é você se conectar consigo mesmo e perceber isso. E o aterramento, ele faz com que essa energia ela flua de uma forma melhor, né? Dentro de cada um. Ai, que legal! Inclusive, eu fiz um tempo yoga, não entendo muito, né? Mas eu lembro que a professora resumiu lá que tem algumas formas de que você se conecta com a sua energia vital. Uhum. E aí no yoga é muito trabalhada a respiração, que é uma das formas, né, de energia vital. Algo nesse sentido. E aí eu lembro que ela deu os exemplos, eu não lembro todos, mas eu lembro que um deles era a natureza. Então é uma forma da gente recuperar, né, resgatar a nossa energia vital, se conectando à natureza. Então o yoga acredita nisso. Sabe? É bem legal. E é uma prática milenar, né? Sim, eu sou yogini. Então ela vai saber. Que legal! Tem 5 anos já. Gente, tirando a curiosidade, eu nunca fiz. Nossa, é maravilhoso. Assim, as pessoas... eu sou cristã, mas eu não sou uma cristã religiosa, engessada. Eu acredito de verdade que nós... que muito se deturpou, muito se perdeu e que a gente foi desintegrado de alguma forma na questão de conhecimento. Uhum. Então, eu acho que o conhecimento ele foi desintegrado por partes. Então, tem coisas que a gente joga fora que não serve e o ser humano, no completo, tem várias questões. Não é só sobre você ir numa igreja e adorar a Deus, levantar a mão. Não é sobre isso. Com certeza. Não é só sobre isso. Então, eu sou uma pessoa curiosíssima, pesquiso, eu busco saber, eu quero me conectar com meu a minha essência. Eu sou esse tipo de pessoa, então eu sou curiosa. Eu também sou muito. Pode falar sobre isso, porque assim, é uma coisa que eu nunca fiz. Nossa, é muito legal, eu tava falando yoga, nunca fiz. Eu quero voltar a fazer. Como o yoga, eu imagino que para o Ocidente, ele é tido como uma prática de autoconhecimento, autoobservação principalmente, né? Essa questão das técnicas da respiração também, elas auxiliam esse autoconhecimento. E os asanas, que são as posturas, eles servem para a gente perceber o próprio corpo. Então, quando você está fazendo uma postura e você sente uma dor, um desconforto, uma agonia, às vezes, geralmente é algo que você precisa trabalhar. Então, aquele asana, ele está te ensinando algo sobre o que você precisa praticar fora do tapete, né? Porque o yoga, ele não é só o tapetinho, ele é uma filosofia de vida, né? Então, pro Ocidente, ele casa nesse lugar. No Oriente, sim, existem várias... como que eu posso dizer assim? Tem várias frentes religiosas. Mas eu não acredito que a gente consiga viver isso aqui no Ocidente ainda. Acho que como uma prática religiosa, a gente ainda está muito longe. Independente de qualquer coisa, voltando a falar da natureza, né? Deus é a natureza dentro da gente, né? Então, assim, independente da sua religião, se ela é dogmática ou não dogmática,
a gente tem que se desvencilhar desse estereótipo, desse rótulo. Concordo. E passar, porque não é uma coisa que vai impedir a sua fé, de manifestação da sua fé. É uma prática de autoconhecimento Maravilhoso. que você consegue alcançar aí até um acesso mais íntimo com a sua própria fé. Eu concordo plenamente com você, inclusive agora não mais, porque a vida tá tão corrida, mas eu sou uma praticante de meditação. Ah, legal. E aí, quando eu comecei a meditar, eu comecei a estudar yoga, sobre os mudras, né? Mudras, que fala. E eu meditava usando os mudras e tal. E porque a gente... Pra quem não entende disso, nós somos energia. O corpo é feito de energia. Então, há desequilíbrios energéticos no nosso corpo. E aí, eu comecei a pesquisar. E na época, a meditação, ela me ajudou profundamente em relação à ansiedade. Sim. Uma paz absurda, um silêncio. Porque o meu problema é a mente, que é muito agitada. Então, assim, um silêncio da mente. Eu atingi um ápice da meditação que parece que eu tinha saído do meu corpo, sabe? Sim. Então, assim, você vai falar isso pra uma pessoa que ela é religiosa, ela fala assim, meu Deus, isso não é de Deus. Meu amigo, você encontrou uma paz absurda, um controle aí dos mudras, fala dos centros energéticos, né? Do que você tá gerando ali. Não tem muita coisa nesse sentido. Mas é mais ou menos nesse sentido de equilíbrio energético do corpo. Na verdade, os mudras, eles são conexões de ativação, né? Você faz a postura do mudra, esse é o que é o mais comum, né? Você faz a postura do mudra porque, geralmente, você está conectando pontos de ativação que podem auxiliar esse ciclo energético dentro de você. Isso é a filosofia do yoga. A meditação, ela vai além dessa questão dos pontos energéticos. Você não precisa estar fazendo um mudra para fazer meditação, né? Existem várias técnicas de meditação. Isso seria um podcast só sobre isso. Absurdo. Eu já experimentei muitas mesmo, e ajuda muito. Ajuda até equilíbrio hormonal feminino, ajuda pra caramba. Ajuda a relação sexual com o marido, ajuda muito também. Então, assim, além do fato dos benefícios do autoconhecimento, da melhora de atenção e tudo mais, a gente tem esse equilíbrio mesmo dentro da gente. Existem técnicas de meditação específicas, junto com técnicas de respiração, de acordo com o seu ciclo menstrual. Então, assim, é um universo muito grande. Eu comecei a meditar durante o doutorado, porque eu estava num ritmo de trabalho muito alto, muito grande, assim, quando a gente faz doutorado. Não vou dizer assim que foi pressão, não. É a pressão minha imposta por mim mesma, sabe? Sim. Porque a curiosidade, quando você está ali emergindo no mundo e descobrindo coisas, você fica com fome, né? Eu quero saber mais, quero saber mais, quero saber mais. E chegou no momento que o meu marido falou, olha, você tá ficando doente. Vamos procurar alguma coisa para fazer, para você conseguir equilibrar, porque você tá numa ânsia de descobrir logo o que você quer, que pode ser até que, né, que eu coloquei lá nas informações, que foi uma das coisas que geraram o reconhecimento da Embrapa como pesquisa científica do ano, em 2023. Então, assim, você fica muito envolto, é um ciclo muito, né? A gente não fica ansioso porque a gente quer, porque o meio nos faz isso. E uma das coisas que eu fiz foi procurar fazer um esporte. Eu entrei no taekwondo, então eu lutei taekwondo durante 3 anos. E foi uma coisa que me ajudou muito a extravasar, e, né, aquelas cargas de dopamina que a gente precisa para regularizar o nosso sono. Porque eu chegava a ficar 30, 32, 36 horas trabalhando, assim, sabe? Eu esquecia de comer. Então, assim, era uma coisa muito... queria muito saber, né? Compulsivo. Uma fome por conhecimento, exatamente. Né? E aí também eu fui numa quermesse em Brasília e conheci um centro lá, do budismo. E lá eles ensinavam a fazer meditação. Então eu fiz um curso de meditação, fiz 2 cursos de meditação lá para conseguir realmente, assim, entender. E aí, sim, aí eu entendi para o que servia e daí isso eu fui evoluindo, né? Que aí a gente vai... Nossa, o que mais? A sede o que mais, né? Aí, quando eu voltei para Tangará, que não era planos voltar para Tangará. Nunca eu também não tinha esse plano, não. Mas eu sou muito abençoada, tem dado tudo muito certo, tenho sido muito feliz aqui.
Quando a gente voltou para Tangará, eu engravidei, né? Nós engravidamos no final do doutorado, foi sem querer querendo, não foi planejado. Ainda bem que tava no final, né? Não sei se ainda bem não, hein? e aí, assim, eu retornava e um mês antes de eu retornar para Brasília, começou a pandemia. Então, fechou tudo. Meu orientador falou, não tem como você voltar, não tem como fazer nada no laboratório. E aí, eu falei, nossa, como é que eu vou fazer, né? Voltar para Brasília sem rede de apoio e tendo que terminar um doutorado no meio de uma pandemia, né? Então, não tinha essa possibilidade. Negociamos, assim, lá, eu e meu orientador, sobre o que a gente conseguiria defender e concluir o doutorado. E aí, eu fiquei por aqui. E aí, por aqui, eu não tinha, assim, muito para onde ir. Então, puerpério, pressão de terminar o doutorado, desempregada. Eu tive algumas situações, assim, também administrativas com o programa de pós-graduação. Então, estava num universo muito esquisito. E, mais uma vez, o meu marido chegou lá e me resgatou, gente. Ele chegou e falou, olha, você precisa... ele sabe que eu sou uma pessoa de movimento, eu não fico parada. Ele falou, você precisa sair desse lugar onde você está e buscar outra coisa. Aí eu falei, tá, mas não sei nem para onde começar. Aí ele me levou para o Muay Thai primeiro, porque, né, eu já lutava, então a luta para mim é uma coisa muito sensacional. E aí, eu comecei o Muay Thai, mas eu achei muito funcional, assim, um treino muito funcional, não gostei. E aí, ele falou, olha, eu tô sabendo que tem yoga na cidade. Eu não sabia nem o que era, para onde começava. Aí eu fui ver quem que era, como que era. Construí uma amizade linda com a professora de yoga, com todas as minhas professoras de yoga, inclusive, né? Porque eu tive várias. Tem yoga, então? Tem, tem. Hoje a gente tem. Você fez aqui? Eu fiz aqui. Hoje a gente tem alguns profissionais aí de yoga que são muito bons aqui em Tangará. Que legal. Cada convidado que vem, a gente quer experimentar uma coisa diferente. Isso é legal. Isso é maravilhoso. Alimenta nosso TDAH. Duas com TDAH. Aí, realmente. Alimenta mesmo, gente. É muito bom. E o yoga ajuda. Sim. Já fica aí de indicação. Tem várias linhas, né? Eu não sou profissional do yoga, eu sou praticante, né? Sou yogini. Mas eu sei que, assim, pra mim, como funciona? Como eu tinha esse fluxo mental muito acelerado, né? Tem ansiedade crônica e tal. Então, o yoga, o que ele faz? Existem várias linhas. Hoje eu tô numa linha mais de autoconhecimento e relaxamento. Que eu preciso descansar, segundo o meu psicólogo, né? Você precisa relaxar, precisa descansar. Mas antes eu tava numa linha que ela era mais voltada para o esforço físico. Então, você fazia o asana a postura, até você se exaurir. E aí, você não tinha como ter pensamentos acelerados, né? Então, você ficava ali concentradíssima. Não é a mesma coisa de uma musculação, não. gente. É o corpo todo, a respiração, Não pode fazer nem careta. Então, assim, a gente tem... eles pedem, né? Pra ficar sério? É sério. Não é que não pode, mas assim, ele... É direcionado pra você deixar seu semblante calmo, assim, né? Não tem que a gente faz careta porque tá doendo, né? Força e tal. Então, pelo menos quando com a pessoa, né, porque como tem várias linhas, ela falava... Pra eu relaxar o rosto. Isso é geral. Comando, geral, né? Isso é geral. Todas as professoras vão falar. Agora relaxa o rosto, desaperte os dentes. Então, assim, todas as professoras vão... Todas elas vão falar. É bem legal, uma consciência corporal muito grande, ela né? Ela faz yoga, porque ela sempre posta lá, ela mora em Sinop. A gente nunca nem conversou sobre isso. Ela faz as poses dela lá, eu tô... Entendi. Mas ela faz uns trem que fica tudo torto lá. Eu olhava, eu não entendia. Agora você falando, então tem um significado. Que é o porquê, que é pra... Cada postura, ela tem um nome e aquele nome tem o porquê que ela faz aquilo. E ela ativa certas regiões no seu corpo, ciclos energéticos e tudo mais, para desenvolver alguma coisa em você, né? Dentro das linhas, a gente tem muitas linhas, tá? Você tem uma que você tem que seguir um ritmo, então você só pode ir para a próxima postura se você aprender a primeira. Tem outro que já é mais fluido, tem outro que é mais meditativo, entendeu? Então, cada um, você não tem certo ou errado. E eu acho que também não tem o que você gosta ou desgosta, tem o que serve para você naquele momento. Então, para mim, foi muito isso. Eu tive...
momentos, assim, porque eu pratico em casa, sozinha. Então, eu tive momentos que eu queria muito pra força, outros pra flexibilidade. Geralmente, você olha pra sua vida, é reflexo na sua vida. Eu tô precisando ser mais flexível, eu tô precisando ter mais força. Agora, eu estou precisando mais relaxar. Então, assim... Faz a postura, descansa. Você se esforça, mas você precisa descansar também. Então, é um universo, assim, fantástico de autoconhecimento e de autocuidado, eu diria. Porque a gente passa a se cuidar melhor, realmente. Alimentação, sono, porque muda a sua concentração. E no yoga te disciplina isso. Ele exige de você essa disciplina. Vamos fazer mais. Vale a pena. Ontem eu tava falando do yoga. Eu falei, acho que eu vou voltar a fazer. Porque eu acho que é mais ou menos igual ao Pilates, não comparando. Mas o Pilates, a minha mente também, eu saio de lá. Porque você tem que se concentrar muito para fazer aquele exercício, respiração. Nossa, o yoga é 1000 vezes mais. 1000 vezes mais concentração. Silêncio. Eu amo. Nossa. O yoga é mais muito ainda? mais. Gente, eu quero Muito testar, mais. porque o Pilates já me ajuda muito quando eu vou até essa paz, sabe? Tanto que eu sou a última a fazer os exercícios, porque eu não faço nada com pressa. Tipo, tem que esticar, eu vou esticar com muita calma. Porque eu preciso dessa calma. Nossa, então, se o yoga for melhor... Eu acho muito melhor. Ai, muito que legal. melhor. Eu vou querer experimentar. Eu acho que teve poucas coisas que eu já fiz na vida que me deixou tão, assim, no momento presente. Isso. Na paz. Acho que a outra coisa que me deixou, assim, só foi tiro. Duas coisas que... De atirar? Atirar, aham. Te deixa, assim, no momento presente, numa extrema tem concentração. Tem que estar muito concentrado, realmente. Você, Mara, falou, eu acredito, porque a gente tem a cabeça meio bagunçada, né? De inclusive, quando tinha os momentos de... que eu nem lembro os nomes, né? Mas depois dos asanas, tem o momento da meditação, né? Que coloca lá um sonzinho, aí ela pede pra se concentrar em alguma coisa, numa imagem, num som e tal. Eu falava pra ela, até parecia que eu tava entrando em transe. Eu não tenho outra coisa que já me fez isso. Não tem. É uma sensação totalmente... Eu saía de lá assim, Por que você parou? Meio... porque eu sempre paro. É porque assim, eu fazia, por exemplo... Faz parte. É porque assim, a vida vai mudando muito. A gente que trabalha empreendendo. Então assim, teve momentos que... Eu fui fazer numa época foi na época das minhas crises. De ansiedade, de depressão e tal. E então, foi um momento em que eu me recolhi totalmente. Então, eu não estava trabalhando, né? Sim, você tirou um tempo foi um dos pra meus se cuidar. burnouts. Aí, quando eu estava voltando, falando, eu preciso fazer algo para me recuperar. Então, eu falei, cara, o yoga vai ser uma coisa boa. Aí, procurei e fui fazer. Aí, então, assim, eu fazia em horário de expediente e tal. Então, assim, aí daqui a pouco já inviabilizou. Precisei voltar para minha rotina. E como eu sempre vinha fazendo, entrando no mesmo ciclo. Sim. Eu ficava entrando no mesmo ciclo. Começava a fazer algo que me fazia bem, aí eu entrava no ciclo de fazer o que fazia mal. Aí eu voltava. E assim, eu tenho, né... corrida em volta do próprio rabo nesses anos. Aí agora, né? Agora eu não quero isso mais, né? Agora realmente eu cansei disso. Então agora eu tô procurando coisas que me fazem bem, que eu possa colocar na minha agenda e ela se manter. Porque a minha agenda não vai mudar, né? Então eu tô sendo bem mais inflexível com isso hoje. Porque eu ficava abrindo exceções, sabe? Sim. Então muda. Aí eu tentava mudar o horário, aí já não encaixava, aí colocava pra final do dia. Não dá certo, é uma coisa que eu já entendi. Não adianta colocar nada que é importante pra final do dia, porque eu não vou fazer. É uma coisa que eu vou desistir. Então eu tentei fazer essa mudança. Vai ser uma prioridade. Até porque a gente tava gravando Mas agora... eu gostava, eu não parei por não gostar, não. Foi por causa da rotina. Até porque a gente tava falando com a outra convidada, é questão de priorizar a questão da saúde. Então, chega um momento, que nem a gente já tá nesse momento... que não tá dando mais. É uma questão de saúde. Sim. Eu acredito nisso. Hoje, pra mim também, é questão... A gente é muito acelerado e tudo mais, então... Ansiedade crônica também, tá? Eu tenho. Então, assim, muito acelerado. Então, assim, alto nível de estresse. Então, hoje, a atividade física é uma prioridade pra mim. Porque eu entendi que eu preciso. Sim. O yoga, por exemplo, se eu começo a dar certo, tem que ser uma prioridade. Senão a gente para. Hoje eu tô nessa, tipo, não, é uma prioridade pra mim fazer isso aqui. Tem que ser. Sim, com certeza. Assim, o yoga, ele me tirou de depressão. Assim, eu tive a depressão pós-parto. E ele foi o que eu posso dizer, assim, com muita propriedade, que foi o fator não único, claro, porque foi uma conjunção de fatores
que me conseguiram resgatar desse lugar. E eu mesma, principalmente, né? Porque vai muito mais da gente do que qualquer outra coisa. Sim. Mas o yoga foi uma ferramenta, assim, fundamental. E eu não me vejo sem. Então, assim, e eu criei a minha própria prática, claro que não sozinha, com mentoria e tudo mais, mas eu criei a minha própria prática em casa. Então, assim, vamos fazer que nem vocês estavam fazendo, né? Um comparativo com o Pilates. O Pilates, ele é um exercício físico, né? Sim. Ele, inclusive, ele, assim, mais até que a musculação. Eu fiz Pilates um tempo, então eu vejo o tanto de esforço que a gente tem que ter com a respiração, concentração, movimento corporal, autoconhecimento, tudo mais. Só que o yoga, você pode fazer qualquer hora, sabe? Você pode estar dirigindo, você pode fazer. Entendeu? Você pode estar de manhã em casa, você pode fazer sua prática. Então, assim, não precisa de um estúdio, de um aparelho, nem do seu tapete. Se você não quiser, você não precisa, sabe? O yoga, ele não é só as posturas. Ele vai além disso daí. Então, eu acho que é a diferença que a gente pode enxergar dentro do que é yoga e algo que seja mais parecido, que as pessoas costumam mesmo fazer essa associação, que é o Pilates. E os dois são bons, são ótimos. Eu amei. Muito bons eu já mesmo. vou querer, com certeza, se fosse uma aula experimental. Acho que o fundamental é isso que vocês falaram, é que a gente, principalmente nós mulheres, criamos uma rotina que a gente consiga incluir tarefas próprias para nós mesmas, assim, porque senão a gente é engolido por tudo que a sociedade coloca em cima para a gente fazer, porque antigamente, né, a gente tinha um modelo estrutural muito diferente. Então, a sociedade, assim, principalmente depois do período pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, onde as mulheres foram recrutadas para trabalhar, a gente foi trabalhar não porque a gente queria, porque a gente foi obrigada, entendeu? Então, assim, não tinha mão de obra, colocaram mulheres para trabalhar que nunca tinham trabalhado. As mulheres gostaram de trabalhar, liberdade, independência, né? Conquistando coisas por si e não dependendo mais de tantos. E isso causou uma reviravolta social. E hoje, a gente manteve isso daí, desde então. Somos ainda agentes de trabalho, nós estamos presentes no mercado de trabalho e somos necessárias no mercado de trabalho, mas com uma carga familiar e maternal muito grande. E aí a gente acaba priorizando tudo isso, porque a gente quer vencer, a gente quer alcançar um lugar na sociedade, a gente quer estar cada vez mais ocupando espaços que hoje a gente não conquista. É só a gente olhar para as lideranças mundiais, lideranças mesmo aqui na nossa cidade, a gente vê que a maioria é homem, mas a gente está lá lutando e tentando cada vez mais conquistar nossos espaços. E ainda assim, por trás, existe toda essa carga. Então, esse movimento cobra muito da gente, a gente acaba se apagando. Dentro disso, a gente tem a autocobrança de autoestima, a imagem. Então, assim, o homem não precisa estar no salão que nem a gente está, né? E não é uma questão de, não precisa. Precisa sim, a nossa imagem vende. Sim. Então, assim, não existe essa de que, você não precisa se arrumar tanto assim. A gente precisa sim. É isso, a sociedade é essa. Claro que cada vez a gente está conseguindo mudar esse esforço muito grande. Eu nas minhas viagens, né, eu fico comparando, eu falo assim, o Brasil é o lugar, de todos que eu visitei até hoje, o lugar que mais exige da mulher a beleza. Sério? É um padrão, assim, absurdo. absurdo. É uma coisa, assim, que você não vê lá fora. Não, é inalcançável aqui, entendeu? Então, assim, a gente vende a beleza feminina lá fora. Eles esperam que nós sejamos bonitas. E a gente luta, a gente faz muita cirurgia plástica. A gente detona o nosso corpo porque a sociedade, como num todo, exige que a gente mude e entre dentro desse padrão. A gente está mudando, mas ainda é um trabalho que vai demorar muito. Então, eu acredito que quando você escolhe tirar um tempo para você, eu vou tirar um tempo para mim, eu vou colocar isso. Eu entendi que eu preciso colocar coisas importantes no começo da manhã. Eu faço meu yoga agora às 6 da manhã, porque não tinha outro horário também, sabe? Aí eu já tenho que acordar cedo para dar conta das demandas familiares, deixar tudo organizado. E aí sair para trabalhar. E aí agora eu incluí o yoga às 6 da manhã. Então, assim, é uma rotina que a gente precisa trabalhar e pensar para que a gente possa se cuidar também. Nossa, é bem isso.
Que lindo. Obrigada. Que lindo a gente ouvir, porque assim, a ideia do projeto é, de fato, nós nos conectarmos com mulheres que são incríveis e tudo mais. E a cada convidada que vem aqui, a gente fica impactado, né, Mara? Nossa, tá sendo uma experiência muito boa. Muito boa, porque são tão diferentes, mas parece que há um alinhamento em relação a tudo que você falou. Ai, que As legal. nossas convidadas parecem que estão alinhadas. É uma Você egrégora, percebeu né, que isso? vai se formando. O trabalho de vocês é muito legal, pelo que eu vi, eu assisti, né? Não consegui assistir tudo, mas assim... A vida é corrida. né? Tem que aproveitar, você tá lavando uma louça, Os fazendo depoimentos das meninas, elas falando, né, sobre como é o trabalho. E, enfim, eu fiquei muito admirada do trabalho de vocês, porque eu acho que a sociedade precisa ver isso, sabe? Ai, que legal. Esse poder feminino que nós temos, que é essa força de trabalho, essa força maternal e essa força de autoconhecimento que a gente está buscando, né? Todas nós mulheres estamos fazendo isso hoje. A gente não tá mais se submetendo aos rótulos. É verdade. Ai, que lindo. E é isso, e a gente se identifica com isso, então nós pensamos mesmo num projeto que conectasse mais mulheres assim. Até a gente estava falando que a nossa intenção é criar uma conexão a partir, né, daqui do podcast. Que não fique só no podcast, né? Que o podcast é uma oportunidade mesmo da gente tentar mediar, né, as vozes das mulheres que estão mesmo nesse posicionamento que a gente acredita. Então, acho que é por isso que também tem esse alinhamento, porque a gente, automaticamente, a gente vai buscar mulheres assim, né, que já dão sinais que tem essa história, né? Então, e aí a gente quer muito conectar mulheres que têm as mesmas ideias e trazer isso de forma bem profunda, né? Por isso que a gente não conversa aqui só sobre a profissão, porque isso é só um dos ramos que a gente tem, né? Que a mulher tem. Então, acho que já ficou por muito tempo só focado na nossa posição de trabalho, né? Mas, e sim, é um fato. Nós, hoje, não vamos deixar de ser mão de obra. Nós somos, isso é uma realidade. Só que a gente quer trazer essa realidade junto com tudo mais que a mulher é, né? Na sua feminilidade. Trazer a feminilidade da mulher moderna. Né? E que a gente acredita nisso. Acredita nas várias faces da mulher e que isso torna a gente tão forte ao mesmo tempo, né? É tão sensível e ao mesmo tempo tão forte. E essa peculiaridade da mulher e essa pluralidade dela é a que torna a gente tão incrível, né? Sim, então, exatamente. A gente tem que explorar esse potencial das mulheres. Sim. Então, a gente quer também que nós, que já temos desbravado, né? Esse universo dessa mulher moderna que tá também se despertando sobre toda essa exigência, seja com beleza, com a imagem, ou até com a própria mão de obra, né? A gente que está nesse movimento de despertar, que a gente possa ser também, então, inspiração para o despertar de outras mulheres que talvez estão passando por processos parecidos, por crises existenciais, porque estão desconectadas do seu próprio eu, né? Eu faço terapia, graças a Deus, eu achei essa solução na minha vida. Uma das melhores coisas que eu fiz e que eu não paro, essa não para, essa é só sagrada. E é realmente uma prioridade hoje na minha vida. E assim, uma coisa que na terapia eu aprendi e que tem sido um mantra para eu seguir a minha vida é a busca pela autenticidade. Então, eu vejo que é muito sobre isso, sabe? A gente trazer cada mulher na sua autenticidade, de verdade mesmo, sem máscaras. Claro que a gente expõe o que a gente tem desejo, o que a gente sente à vontade, mas não sem máscaras, porque e entender que cada um tem a sua autenticidade. A minha é uma, por exemplo, as plantinhas comigo até morrem. Não dava pra... Não adianta eu querer o lugar da Fernanda, porque não ia dar certo. E é se reconhecer enquanto uma mulher que não precisa ser boa em tudo. Tudo certo. E por muito tempo nós fomos observando essa questão da mulher conquistando o mercado de trabalho e saindo da casa, do lar, da família para desbravar o mundo. E tá tudo certo, né? Exigiu-se muito de nós e veio com uma ideologia que fizesse com que a gente achasse que estava comprando a nossa liberdade. E fomos forçadas também, né? Sim. Mas, assim, essa questão da gente ser essência. Muitas vezes as mulheres elas achavam que para serem boas, elas precisavam competir umas com as outras. Então, assim, eu preciso ser muito boa nisso, porque se a outra não é... Então, eu, particularmente, e a Mara também, a gente tem esse mesmo ideal, que é, juntas, nós somos muito mais fortes. A gente não precisa ser boa em tudo. Talvez eu não saiba fritar um ovo, talvez você faça um churrasco maravilhoso, e tá tudo bem. Ou talvez você teve muito sucesso profissional, mas aí eu escolhi ficar em casa e ser mãe, e tá tudo bem. Então, é isso que precisa nos unir.
Sim. É o ideal de você ser diferente na sua essência, naquilo Exato. que você escolheu fazer, bancar a sua decisão e ser bem-sucedida nela. Exato. Legal. A fala da Mara, né, quando ela falou assim, que essa questão da essência, né, vou pegar nisso daí. Quando a gente entra nesse universo, fomos forçadas a trabalhar, fomos, né, recrutadas para o trabalho e tudo mais. Não que a gente queria ficar em casa. Eu acho que, assim, o que é bom? Quando você conhece o universo, você ter a opção de poder escolher ele ou não. Acho que isso é fundamental. Na verdade, isso que é liberdade de verdade, né? A liberdade quando você pode escolher fazer Você ou não. pode. Mas a gente tem um livre-arbítrio muito limitado, porque a gente não escolheu nascer brasileiro, falar português, onde não existe, sabe? Mas a partir do momento que você tem esse direito de escolha, você poder escolher, isso é divino. É uma coisa que para mim transcende o materialismo. Vai além do conquistar um local no mercado de trabalho, né? E cada um tem a sua essência. Então, assim, a Mara falou, eu não vou trabalhar com planta, porque eu não lido bem com planta. E nós, enquanto indivíduos feminino e masculino, também, gente. A gente não tem como... A competição entre mulheres é grande, mas existe também a competição de espaço entre homens e mulheres. Com certeza. E eu acho que quando a gente entra nesse embate, sabe, de nós somos melhores do que eles, ou vamos fazer melhores do que eles, a gente querer ser mais do que o homem, eu acho que isso é um tiro no pé. Concordo. Porque os homens foram feitos para uma coisa e nós fomos para outra. Senão a gente não era homem e mulher, sabe? Eu acho que assim... eu tô falando, assim, do masculino e do feminino, né? Então, assim... A gente tem que pensar que são energias, né? Já que a gente está falando sobre isso, são energias diferentes, o cérebro é diferente, o corpo é diferente. Então, a gente vai fazer coisas diferentes e complementares. Então, acho que dentro desse lugar, você precisa encontrar sua essência, entender aquilo que serve e o que não serve e trabalhar com o que pode agregar no seu universo. Porque você não consegue nada sozinho. Então, quando a gente consegue se inserir dentro de grupos, né? Hoje eu participo de alguns grupos de liderança feminina. Então, quando você participa de um grupo e aquele grupo está dentro dessa sua egrégora, você acaba manifestando prosperidade. Não tem como não ser. É verdade. Mas se você entrar e não me sentir confortável, não é bem isso, ou talvez não seja para aquele momento da sua vida, eu acho que você tem que ter segurança quando você está dentro disso para você seguir, sabe? Ao invés de você... Se você está na dúvida e tal, espera mais um pouco, avalia melhor a sua rotina, o que isso vai lhe custar, o que isso vai... De qualquer forma, vai agregar. Pelo tempo que você ficar, vai agregar. Então, acho que é muito mais entrar em sintonia com a sua essência do que ficar tentando... a minha essência é essa, eu vou seguir isso daqui, a torto e direito, a pé e não arredar por teimosia. Às vezes. A gente, às vezes, não, eu vou provar para todo mundo que eu consigo. Então, às vezes, essa teimosia pode levar a gente para um fracasso, né? Então, a gente tem que realmente entrar em sintonia com a nossa essência. Às vezes, a nossa essência... ela não está desperta, então conhecer aonde despertá-la é uma coisa assim que não tem como, não para, é sempre cíclico, mudança. Tenho certeza que nenhuma de vocês é a mesma do que era quando eu dava aula para você, Mara. Ou quando ou mesmo eu antes de ser mãe, antes de ser empresária. Então tem 5 anos que eu sou gestora. Se eu olho para minha carreira há 5 anos atrás e olho para mim com o primeiro ano, eu olho, nossa, queria passar a mão na sua cabeça para algumas coisas, sabe? Que hoje você tem um amadurecimento, você vai entendendo melhor a sua essência, vai deixando ela desabrochar. Como uma flor mesmo, assim, sabe? Nossa, você tocou num assunto que eu acho de extrema importância para nós, mulheres, para a sociedade como um todo, que é a pessoa encontrar a sua essência... e fazer coisas que estão de acordo com a sua essência. Porque o que nós observamos muitas vezes é as pessoas que são bem-sucedidas em suas profissões, vamos falar de expectativa. Os pais criam os filhos para talvez suprir certos tipos de expectativas que eles têm em relação aos filhos. Os filhos suprem essas expectativas, se tornam até pessoas bem-sucedidas profissionalmente, porém,
totalmente Falta uma desconectadas realização. delas mesmas. E aí entra naquela, mas dinheiro não traz felicidade, porque mas tem de tudo, não é sobre isso. A felicidade, você saber contemplar a vida, você entender qual que é o seu lugar no mundo. Não é só sobre suprir a expectativa do outro, do mercado, ou sobre provar pro outro que você é bom. Sim. Não é sobre isso. Dinheiro é bom, gente. Não vamos negar, não. Porque é com bom dinheiro demais. a gente consegue muita coisa, assim, sabe? Mas a forma como você está batalhando por esse dinheiro, se ele tá correndo atrás de você ou se você que tá correndo atrás dele, é recalcular a rota mesmo. Às vezes, eu já me vi, assim, em situações bem desagradáveis, assim, por escolhas que eu fiz. Não me arrependo, é claro, mas fiz consciente. Mas, assim, se eu pudesse voltar atrás, sabe? Eu e o meu marido, a gente passou um tempo nos Estados Unidos. Eu fiquei 3 meses, ele ficou 9 meses lá. E foi muito difícil, porque eu tava grávida de 7 meses. E eu tinha que andar 2 quilômetros até o ponto de ônibus, aí pegar um ônibus, ir até o metrô, pegar o metrô, ir até a universidade. Aí para economizar, porque eu não tinha dinheiro para pagar tudo isso de condução, né? Então, eu pegava e tinha que caminhar depois até a universidade do meu marido. Eu ficava lá estudando na universidade dele. E aí, a gente esperava o ônibus, que passava, tipo, 11 horas da noite, mais ou menos, sabe? E, assim, uma rotina muito exaustiva para conseguir aquilo que eu planejei. Então, assim, às vezes a gente faz aquele planejamento, aquela busca. Não foi ruim, foi ótimo, foi uma experiência incrível. Não me arrependo nem um pouco. Fiz contatos e redes. E, nossa, assim, se eu quisesse ir embora, eu conseguiria hoje. Mas vai além disso. Vai além do que como a gente está lidando com aquela situação naquele momento. Então, foi muito estressante. Eu estava grávida de 7 meses, não tinha condição financeira de fazer um pré-natal. Então, por isso eu voltei. Eu era para ficar mais tempo lá. Mas eu falei, cara, não dá. A gente tem que voltar. Eu vou voltar. E aí, o meu marido falou, não, eu volto também depois, né? Então, eu voltei. Fiquei mais um mês ali em Brasília terminando as coisas antes de sair de licença maternidade. E depois vim para Tangará para licença maternidade. E aí, ele veio, né? Casadinho ali comigo no último mês da gravidez. Quase que ele não pega o nascimento. Que a criança resolveu se antecipar, né? Então, foi um sufoco, assim. Mas, assim, essa... Às vezes, a gente tá tanto buscando, assim... eu quero, porque eu vou ganhar dinheiro lá fora, porque eu vou isso, porque eu vou aquilo. E esquece tudo o resto, sabe? Então, assim, pra mim... Quando eu me tornei mãe, foi um corte na minha vida, assim, sabe? Foi tipo assim... Para. Porque eu não tinha como não parar, tá? Não era uma escolha, eu tinha que parar. Meu filho teve refluxo grave, era um caso cirúrgico até, quando ele nasceu. Então, ele já nasceu chorando, né? E chorou durante 24 horas, assim, eu não dormi. Eu tentei parto normal, fiquei 15 horas em trabalho de parto. Aí não conseguimos, então vamos para a cirurgia. Não era uma coisa assim, quero a todo custo parto normal. Não, eu quero parto normal, se não puder, eu vou tentar até onde der. Aí tentei 15 horas, não consegui, o médico chegou e falou, olha, ele começou a entrar em sofrimento fetal. Eu sei que você aguenta, eu sei que você é forte, mas ele começou a entrar em sofrimento fetal, a gente vai precisar fazer a cirurgia. Eu falei, tudo bem, então vamos fazer a cirurgia. Fui ali, né, fiz as minhas orações para dar tudo certo e fui para a mesa cirúrgica. Então, eu fui para o hospital, era 10 horas da noite, fiquei acordada a noite inteira, sentindo as contrações e tudo, que você não dorme, né? Não Fiquei tem 15 horas, então fui ganhar o neném, era 4 e 5 da tarde do outro dia. E aí, eu não dormia até o outro dia, assim, porque a criança não parava de chorar. E o meu marido lá também comigo, ele também aguentando. Ele nasceu com um problema intestinal e ele não conseguiu fazer cocô durante 4 dias. Então, ele chorava das cólicas de não conseguir fazer cocô. A gente conseguiu fazer uma massagem osteopática, né? A gente contratou uma profissional para fazer uma massagem que deu essa aliviada. Aí, os 20 primeiros dias, a gente tinha que lidar com essa situação, né? Dele não conseguir evacuar
e a gente precisar fazer essas... né? Não dormia, a gente não dormia. A gente acordava de 1 hora e mais ou menos. Nossa. Ele acordando, mamado. Gente, a rotina louca. Aí, com 20 dias, ele começou a ter refluxo. E aí, assim, era uma criança que eu tive hiperlactação. Então, eu tinha muito leite. Era a maquininha de um lado, o neném de outro. E ainda sobrava. Eu joguei litros de leite fora. Nossa. E então ele mamava muito, ele era gordinho. E aí os médicos não acreditavam que ele tinha refluxo. Tava falando que era coisa da minha cabeça. E assim, eu não sou muito imbativa, não, sabe? Eu falo, você não tá acreditando em mim, tchau, vou para outro. E aí eu fui em 8 médicos diferentes. E aí, no 8º médico, a médica, né? Uma médica muito renomada aqui na cidade, inclusive. Ela fez um exame, ela tinha um aparelho que fazia o exame. E aí ela falou assim que... Durante o exame ela falou... Para caracterizar refluxo, que eu acho que nem ela estava acreditando muito, viu? Tem que ter 7 eventos em 10 minutos, né? E o Raul teve 11 eventos em 7 minutos. Então, assim, ela falou, o caso dele é cirúrgico. A gente tem que fazer cirurgia. Minha criança com 30 dias, gente. Como é que eu vou fazer cirurgia numa criança de 30 dias? Não tem como. Aí eu fui para casa desesperada, chorei pra caramba, falei com o André. E aí a minha sogra falou pra gente conversar com a osteopata, que fazia as massagens para evacuação, se de repente ela também não trabalhava esse esfíncter. Aí conversei com ela e ele rejeitou as medicações, tá? Para refluxo. Meu Deus. E aí, a gente começou esse martírio ali, né? De fazer as massagens e tal. Com 7 sessões, ele tinha recebido alta. Ele resolveu o refluxo. Mas esse início da maternidade ali foi assombroso, porque eu não dormia. Então, assim, né? Agora, com acompanhamento médico e psicológico... o que a gente entende, né, no mear das situações? Que houve, sim, essa depressão pós-parto e que ela era uma depressão que já vinha de antes, né? Então, assim, provavelmente do histórico de mestrado e doutorado que todo mundo sabe, né? Sim. Não é novidade para ninguém que o ambiente é hostil para esse lugar. E aí, ela foi, assim, com esse balanço hormonal de substâncias e tudo mais... A depressão foi um baque muito grande. Eu me vi, assim, sem vida mesmo, assim, não sentia vontade, mal tinha vontade de levantar, escovar os dentes, pentear o cabelo. Era doía demais, doía muito. Então, assim, tudo isso é um universo feminino que o homem jamais vai saber o que é, entendeu? E nessa busca da gente tentar se conectar com nossa essência e falar de não termos essa briga, esse embate feminino e masculino, é nesse lugar. Porque ao invés de provar para ele que a minha vida é difícil, porque eu sou mãe, é ele olhar e ter empatia e tá ali o presente o tempo todo e conseguir dar o suporte que ele precisa. Porque ele tá sendo cobrado, por exemplo, para ser o provedor da casa. Sim. Então, assim, a gente tem que ter esse equilíbrio dentro da nossa família, conversa, a gente tem que ter saúde mental para a gente conseguir conversar com o nosso marido, que é a nossa família. Sim. Porque senão a gente realmente deixa o mundo tomar conta das nossas opiniões, então você transforma, sua cabeça fica diferente. O fato de eu desenvolver essa depressão, ela é genética também. Então, tem um histórico familiar que é, assim, de muitas gerações. Então, assim, eu não sou nenhum alecrim dourado, sabe? Que não ia ser possível acontecer isso. Então, assim, ok, se já que eu tenho essa predisposição... Tenho consciência disso, o que eu vou fazer? Porque eu não sou alecrim dourado, não vou cair fora, porque eu tenho essa genética. O que eu vou fazer para que eu conviva? Porque é possível viver uma vida saudável, mesmo você tendo depressão. Você se considera curada ou você ainda convive com isso? Ainda convivo, eu acho que não existe uma cura, né? Recentemente, até eu passei por um episódio depressivo, não faz muito tempo, mas foi o episódio, assim, mais consciente que eu já tive. Mas, assim, ele não te limita. Você não pode deixar
que a doença, seja ela qual for, que ela vire você, entendeu? Que, eu sou depressiva, então isso não me funciona, isso não acontece. A gente tem, sim, nossos momentos de exílio, que a gente precisa se recolher e precisa de apoio, precisa pedir ajuda, precisa ter pessoas em que você confie, que vão notar sinais que você... Né? Essa rede é muito importante. Esses vínculos que você cria com a amizade. Inclusive, você fala é uma amiga minha, a Jéssica, que... a maternidade, na pandemia, nos uniu. A gente começou a amizade por o Instagram, porque na nossa época a gente não podia sair para os parques, confraternizar com outras mães. Então, a gente trocava ideia ali pelo WhatsApp, pelo Instagram. E isso floresceu depois. Então, hoje a gente é muito ligada. E é isso. Ela me conhece tão bem que ela me deu um cristal, né? Legal. Então, assim, a gente tem esse suporte, a gente criar. Porque ele não se cria se você não buscar. Então, é o que eu fiz. Eu criei toda uma rede que eu pudesse contar, que eu pudesse né? Não vou dizer para vocês que é flores, que o tempo todo vai estar disponível, que o tempo todo vai dar certo. Não vai. Mas a doença, ela não é você. Você tem uma doença, mas ela não é você. E aprender com muitos anos de terapia, acompanhamento e tudo mais, como conviver com a doença, sentir os sinais e procurar já, antes que aquilo te engula, você já conseguir se definir, é fundamental. E o yoga ajuda pra caramba, tá? O yoga ajuda muito. Eu quero tentar. Você tá falando, eu já tive depressão também. Até você tá falando que é algo que você sente que você convive ainda com isso, né? Convivo, com certeza. Eu não fui mais, eu já fiz tratamento, tomei muito medicamento. Eu acho que na minha época eu juntei, assim, corpo, alma e espírito. Porque corpo é remédio, alma é terapia. E aí a igreja... Não a igreja, eu acho que a fé em Cristo me ajudou muito nesse sentido, né? Muito bom. Então, assim, eu venci ali, foram anos, assim, muito doente mesmo. Eu tive choques emocionais muito sérios. Hoje eu lido bem com isso. E aí, na época, eu tinha sido diagnosticado com TDAH. Eu nunca fui uma vítima do TDAH. Eu sou assim porque eu tenho TDAH. Nunca. Nunca. Eu vivi a minha vida normal. Tanto que meu marido, ele é concurseiro, ele estuda para concurso, ele tem TDA, ele toma um remedinho para ajudar a dar foco, estudar. E ele passou em vários concursos. E, assim, isso não limita ele também. De uns tempos pra cá, eu sinto, assim, minha cabeça um pouco mais agitada. Então, assim, eu falo, será? Por isso que eu vou buscando alternativas. Comecei a correr, vou fazer um pilates, porque eu não posso ser vítima disso. Sim. Eu não posso ser a pessoa que tudo é por causa disso. Não, eu não posso ser refém disso. Então, eu até conversava muito com meu marido, sabe? Amor, eu entendo. Porque ele fala assim, às vezes, você deixou o copo... Essas coisas de casal. Amor, eu tenho TDAH. Eu falei, não se prenda a isso. Porque eu tenho TDAH, o meu cérebro é extremamente ativo e eu dou conta de tudo. Sabe? Só que isso cansa o cérebro. Cansa. Então, hoje, o meu lugar é o lugar de uma mulher que já tá cansada de ter que lidar com isso. Sozinha no sentido de, não preciso de apoio, não preciso de suporte. Talvez seja necessário. Eu entendo, eu valido, mas eu não viro refém. A gente tem que tomar muito cuidado, que eu acho que é uma linha muito tênue também, o não ser uma muleta, né? Que é mais ou menos isso que você tá querendo dizer. E não aceitação do diagnóstico. Porque às vezes a gente não tá aceitando. E porque, assim, se a gente não tá buscando ajuda, provavelmente a gente não tá aceitando. Não, mas eu falo assim, num lugar de uma pessoa que tomou muito medicamento. Eu tomei muito medicamento. Então, eu não queria voltar para esse lugar. Não vou voltar. Mas a ideia hoje é de entender que talvez a idade vai trazendo pra gente um pouco mais de agitação. Muitos compromissos. Semana passada eu tive uma crise de ansiedade fortíssima que eu não tinha há anos. Por causa da rotina. Então, hoje, a minha forma de controlar isso sempre foi controle de agenda. Eu não vou atender de manhã e de tarde. Eu preciso ter equilíbrio. Porque eu sei como eu funciono. Isso é muito legal. Então, assim, quando sai de um pouco de tudo aquilo que eu já organizei... Vem uma crisezinha ali de ansiedade mesmo. Eu falo, não, eu sou uma pessoa que eu preciso ter controle. É um pouco desafiador. A gente tava falando da minha casa, né? Que eu tô construindo. É muita ansiedade, gente. Porque, assim, é um modelo construtivo que ninguém aqui em Tangará já construiu. Então, a gente teve que meio que juntar profissionais, contar com muita experiência de outras pessoas. A gente passou 2 anos estudando sobre como construir essa casa. Depois de 2 anos, a gente foi atrás de arquitetos. E aí, a gente fez 3 projetos. Aí, o terceiro é que deu certo, Explica por que foi tão demorado. Então, nós...
A gente tem, assim, eu não vou falar que partiu de mim, não. Porque, na verdade, assim, nessas andanças pelo mundo, eu e o André, a gente gosta muito de viajar. É uma característica muito nossa. Arrumou uma desculpa para viajar, a gente está viajando. E nessas andanças, a gente conheceu um modelo construtivo que é com bioconstrução, a partir de hiperadobe. Então, o hiperadobe são paredes de barro, né? Formada do barro, com algumas misturas ali. E aí, você forma uma parede densa, forte, firme. A nossa tem 34 centímetros de largura, se eu não me engano. Então, assim, é o desafiador. E aí, a gente foi estudando. A maioria dos modelos construtivos que a gente conheceu, eles são de zonas áridas. Porque esse modelo construtivo, ele ajuda a fazer, a regular a temperatura. Então, assim, se lá fora está muito frio, dentro fica confortavelmente quente. Se lá fora está muito quente, dentro fica confortavelmente frio. Nossa, então, é para regiões desérticas, né? No deserto, de dia é muito quente. E de noite é muito frio no deserto. Então, é um modelo construtivo de deserto. A gente, nós vamos morar no Mato Grosso, né? Então, Não tá, é muito quente. O dia tá igual. Só que é árido, né? Então, assim, não chove no deserto. E aí, a maior parte dos modelos construtivos, eles são em domos, é redondinho. E a gente foi visitar. E todos eles têm problemas de rachadura, infiltração e não sei o quê. Falei, então, a gente vai fazer com telhado à mostra, né? Então, a gente fez o telhadinho. E aquele, que nem casa antiga de vó, né? Aquele telhadinho, 4 abinhas. É a coisa mais linda a casa. Eu acho lindo. E aí, a gente resolveu fazer. Então, a estrutura para suportar esse telhado, sabe? Como erguer, tem uma parede lá que tem 8 metros de altura. Então, a gente subiu 8 metros de altura de hiperadobe. Não é fácil, entendeu? Meu Deus. Os profissionais são maravilhosos, gente. Eles porque são incríveis. São muitos daqui? profissionais para fazer no tijolo e no cimento não tá. Então, assim, a gente teve muita sorte, vou falar bem a verdade, porque assim, o terreno que a gente gostou, o cara não vendia para qualquer um. Ele gostou da gente, por isso que ele vendeu. É um terreno de 1.000 metros quadrados. Bom. Então, assim, eu queria quintal, eu queria que as crianças corressem na grama, eu quero plantar uns pés de fruta no quintal para as crianças colherem com a minha memória, sabe? A minha memória da casa da minha avó. Eu tenho 100 metros quadrados de varanda. Então, assim, é para andar aquelas madeiras, amostras. Ai, eu acho então, muito assim, legal. a gente sonhou nesse lugar. As portas são persianas que abrem, sabe? Não é janela, não é porta normal. É 2 metros de persiana. Então, assim, é um modelo construtivo de casas de antigamente, das fazendas, sabe? Então, assim, não foi muito fácil. Foi muito desafiador. A obra já vai fazer quase 2 anos. Porque levantar a parede foi quase 1 ano. Levantar as paredes, a fundação, as paredes. Fizemos vários testes antes. Então, assim, muita ansiedade. Eu já tô ficando acelerada só de falar para vocês. Porque é muita ansiedade nesse lugar. Que muita coisa pode dar errado. É um investimento da sua vida, sabe? Então, você fica com essa apreensão. E que nem vocês falaram, nossa autenticidade é algo autêntico. Eu acho isso então, assim, maravilhoso. o risco da autenticidade... Eu até tinha falado com a minha sogrinha esses dias, né? Que eu fiz um vídeo, mandei pra ela. Eu falei assim, a gente fica com tanto medo, né? De ser autêntico, porque tá todo mundo falando, não vai dar certo, não vai dar certo. Isso aqui vai ficar feio, que não sei o quê, não sei o quê. Quando você vê o resultado, você fica, caramba, ainda bem que eu não ouvi, né? Ou a crítica. Claro que tiveram toques muito bons, técnicos, e que a gente conseguiu ali organizar melhor. Mas tem esse lugar também, sabe? Da gente entender que a nossa autenticidade, ela vai... A galera vai falar, não seja diferente, seja igual, Gente, caiba todo dentro mundo faz dessa assim. caixinha. Todo mundo faz assim, dá sim. certo. Por Pra que inventar você moda? quer? Exatamente. Vocês estão inventando moda. Isso, é nesse lugar. É nesse lugar E mesmo. aí você deixa muitas vezes de fazer exatamente. Gente, porque a casa, hoje eu tenho muito essa visão. E aí eu até falo, gente, quando eu fizer outra casa, eu vou exprimir tudo que eu sou nessa casa. Porque eu acho que a casa é isso, esse ambiente, sabe? Sim. Não que a minha não seja, ela é também, mas hoje eu vejo que faltou muito da minha essência. E eu, na época, eu pesquisava coisas que era da minha essência. No Pinterest mesmo, tem salvo desde aquela época. Várias coisas, assim, eu queria muito, assim, coisas mais autênticas também. Mas um pouco mais...
Ai, como que é? Bem antigo, né? Tem o borro, um pouco de borro, um borro de cottage. Eu queria muito isso, assim, essa casinha e coisas artesanais, que é a minha vibe, né? É a minha vibe. Então, assim, eu sinto que tá muito normal a minha casa. Muito igual a de todo mundo. Casa moderna de todo mundo, sabe? Sim. Eu tenho minha casa, que ela é uma casa mais antiguinha. Então, a gente tem que fazer uma reforma, a gente quer ir embora. Então, a gente vai mexer ali. Eu quero... Ou se for comprar um apartamento, ou se for comprar outra casa, enfim. E aí, eu sou a louca da reforma. Eu sou essa pessoa, porque eu vou lá, eu pinto uma parede, eu coloco um quadro aqui, eu coloco outro ali, eu compro um tapete no chão. Por mais que eu não vou mexer na casa agora, eu preciso que ela remeta esse conforto, esse aconchego. Porque eu sou corretora de imóveis, né? Não atuante. Hoje eu não atuo mais. Mas assim, eu ia mostrar as casas, assim, aquelas casas quadradas, aqueles pisos porcelanato. Falava, meu Deus, é tudo igual. E assim, tem que ter coragem pra ser diferente. Tem que ter coragem. Você tem que bancar. Você tem que bancar o seu sonho. E assim, eu também, eu quero cimento queimado, eu quero madeiramento queria à vista, eu quero janelas grandes. Ah, mas casa de vó, casinha de vó. Casa de vó, isso Casa aí. de Minha casa é aconchego. casa de vó, com certeza. Pode botar esse rótulo, eu não ligo, não. Já vai botar lá, casa de vó. O nome da casa Você é casa pode de ter vó. certeza que todas as pessoas que forem visitar a sua casa vão ficar... Assim, entusiasmadas, extasiadas. Vai ser inesquecível, Meu né? Deus, que experiência. Vai ser uma experiência. E é interessante, porque eu nunca quis fazer fachada, né? Eu nunca fui... Aí, todo arquiteto que eu ia, fazer fachada, porque eles vendem pela fachada. sim. Tá tudo bem, isso é um negócio, né? Mas eu não tenho fachada. Eu tenho... O nosso terreno, ele é um retângulo de 4 lados diferentes. A frente tem menos de 8 metros. Então, e eu quis fazer a casa na frente e deixar o fundo para as crianças correrem, ter piscina, área gourmet lá no fundo, separado do ninho da casa, sabe? E aí, foi uma questão, assim, muito difícil. Gente, eu juro para vocês, eu tenho o desenho que eu fiz do lápis, entreguei pra arquiteta, eu quero assim a casa. Agora, você que é a técnica, faz. Então, quem passa na frente não tem a menor ideia do que tem lá dentro. Toda vez que eu levo alguém para visitar, eu abro o portão, aí eu, né... convido algumas pessoas até para irem, minhas amigas, minha família, profissionais, né? Meu sócio, a gente convida... E aí eles vão entrando assim, meio despretensiosamente. Aí tem uma parede de taipa, que é um modelo maravilhoso de bioconstrução, assim, sabe? Que tem o degradê da terra. É fantástico, é uma obra de arte. E aí... Você vai entrando e aí quando a pessoa... Gente, mas tem tudo isso aqui pra dentro. Eu desenhei a casa como um retângulo de 4 lados. Ela acompanhou o terreno. A piscina também é acompanhando o terreno, sabe? Então, assim, é muito curioso. As pessoas ficam muito curiosas. Como que você teve essa ideia? Sabe? E aí, essa questão da energia é muito forte. Porque a gente teve momentos que a gente duvidou de nós mesmos, né? Que é um projeto construído por mim e pelo André. Não é só eu, não. E com muita participação do nosso filho também. Ele deu muito pitaco, ele esteve na obra o tempo todo. Ele ajudou a quebrar a coisa lá, sabe? Participou pra caramba. Escolheu a cor da casa. Olha. Então, assim, a opinião dele é muito importante pra gente também. É a casa que ele vai crescer, né? E ele tá louco pra mudar. Não vê a hora de mudar. Toda hora ele pergunta. A gente tá aí 30, 40 dias mais ou menos, a gente tá mudando. Então, assim, ele tá louco. Ele não vê a hora. A gente também. Todo mundo ansioso. E aí, assim, teve momentos que eu e o André, a gente foi pela onda do profissional, por exemplo, né? Do arquiteto. E isso me fez querer atender casas. Porque, assim, eu fui pela onda e eu entendi que, às vezes, às vezes, assim, para contemplar uma coisa que o arquiteto entende que é o melhor naquele ambiente, ele apaga... Não estou falando que são todos, tá? Porque a gente tem uma arquiteta maravilhosa hoje. Mas eles acabam apagando a essência. E a gente se deixa, porque você realmente não faz sentido fazer isso. Então, assim, o que eu desenhei no lapisinho lá mudou, mas mudou numa questão conceitual, sabe? E quando passou por esses outros arquitetos, era uma questão que mudava realmente o que eu queria, a minha essência. Eu, cara, isso não vai funcionar, mas tá bom, você tá falando que é melhor. Então, a gente, na ignorância, né? Na ignorância, eu falo assim,
no não saber, né? Porque não você conhecer, não é da área, né? Então... não faço ideia como que é, né? Você só vai ver quando toca, você acaba se levando. E aí, a gente encontrou essa arquiteta, ainda bem, que ela, né, a gente demitiu 2 arquitetos, até que a gente encontrou essa pessoa e ela tem sido, assim, espetacular. O construtor também é fantástico, assim, a gente consegue ter muita paz. Ele é uma pessoa que transmite muita paz. Ele morou 12 anos no Japão, então ele construiu lá no Japão. E é isso. E a gente tem essa conexão com todos lá da obra. A gente vai lá quase todo dia. Conversa com cada um, sabe o nome de cada um, sabe? Se acontece algum problema, a gente conhece. Então, a gente tem essa conexão, porque eles estão levantando a parede da minha casa, é onde eu vou morar, o meu lar. Eles, sabe? Eles estão colocando a energia deles naquele lugar, entende? Então, para mim, isso é uma coisa que configura a força de você se conectar com a sua essência e às vezes vai acontecer, sim, de você não conseguir ter essa resiliência e tá tudo bem, vamos passar um pano de purpurina, porque a gente não precisa ser forte o tempo todo. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que isso é uma das coisas que me faz ver quando eu atendo. Então, eu vou fazer um atendimento, às vezes a pessoa já vem com o paisagismo pronto. E aí, eu começo a conversar, né? Esses dias mesmo, eu vi o paisagismo, conversei com a cliente, falei, mas ela não tem muito estilo disso daqui, né? Aí eu falei, eu posso montar um desenho para você com vetores e tal? Daí ela, pode. Daí eu montei. Aí ela, Fer, você tirou a samambaia. Aí eu, errei, né? Pensei, né? Aí ela... Eu tirei, eu posso colocar de volta ela. Não, eu estava achando horrível essas samambaias, olha entendeu? Só. E era realmente o que assim, eu gosto de samambaia, mas não era a onda dela, sabe? E aí eu falei, vou fazer, né? Quem sabe? Não aceitar, tá tudo bem. E aí ela se sentiu mais à vontade de falar melhor sobre o que ela queria na casa, né? E aí eu deixei muito claro para ela, falei assim, olha, o paisagismo é a maquiagem da casa. Então, o que você coloca no seu rosto, você está colocando na casa. Então, ele tem que ter a sua cara. Então, você já tem todo esse modelo construtivo e o paisagismo... vamos fazer um paisagismo aqui para ter vida. Não, ele tem que ter uma conexão, sabe? Então, assim, às vezes eu escuto histórias e eu fico impressionada. Teve uma cliente que é até uma amiga minha... que ela não sabia que árvore colocar na beira da piscina. E aí eu fui perguntando por que ela fez as escolhas, né? Eu quero esse... É muito afetivamente ligada à família dela. Então, porque na casa da minha avó tinha um pé de acerola, mas eu não tenho espaço de acerola, ela tá criando uma acerola dentro de um balde, de um vaso lá, né? Então, assim, foi falando, e ela falou... E aí ela falou, que daí tinha um jasmim. E aí ela falou do jasmim, mas ela não colocou o jasmim. E aí, quando eu enviei para ela os vetores montados, eu coloquei o jasmim da cor que ela tinha me falado, do lado da piscina, que ela não sabia o que colocar. E ela ficou apaixonada, né? Então, assim, às vezes é a escuta ativa que a gente tem que ter. Eu acho que quando a gente é profissional, que a gente presta serviço, a gente tem que saber dosar a escuta ativa e também saber orientar nesse lugar, que foi o que aconteceu comigo, né? De você entender, olha, isso daqui é sem noção, sabe? Assim, não dá pra fazer. A gente tem uma clarabóia, tem um corredor de 8 metros na nossa casa e a gente botou uma clarabóia. E aí, clarabóia de vidro. Então, teve profissionais querendo... não coloca de vidro porque é pesado, coloca de estufa. Mas eu quero ver o sol, quero ver o céu, né? Não tem que ser de vidro. Não sei, sabe? Muitas coisas. E aí, uma das coisas que não deu pra fazer o corredor inteiro... É uma questão técnica. O construtor falou, a tesoura do telhado vai bater em cima da clarabóia, essa clarabóia pode cair. Se ela for desse tamanho, a gente vai ter que diminuir. Hoje, né? Todo dia eu passo lá, olho pra cima na clarabóia, eu falo, poxa, eu queria tanto que ela fosse maior. Mas tudo bem, vamos aceitar, não dava. O que deu ela pra podia fazer. matar a gente. Então, assim, É melhor continuar. Então, tem coisas que realmente, assim, fazem sentido. A gente tem que ter escutativa. Tanto quanto o cliente...
tanto quanto o prestador de serviço. Acho que isso é fundamental para que as conexões ocorram, que a sintonia ocorra, que a energia seja boa, entendeu? Alinhamento de expectativa mesmo, né? Porque às vezes o profissional, por ele ter um conhecimento muito técnico e muito amplo, ele tem uma expectativa sobre aquele problema. Mas às vezes não é a expectativa do cliente. Não, Aí e às vezes faz na algo... teimosia. Não, vai fazer, porque eu sou um profissional, eu que sei o que eu tô falando, sabe? E aí você não escuta o que quem tá comprando de você. Tá comprando o seu produto, tá comprando o seu serviço. E aí eu sou muito transparente. Eu não produzo isso daqui, eu não faço isso daqui. Entendeu? A gente tem que ser transparente, porque senão você vai estar impedindo a pessoa de realizar o sonho. Gente, casa é sonho, sabe? Então, a gente tem que ter muita delicadeza, tem que ter muito bom senso quando vai atender. Eu tô atendendo casa há 3 anos e cada casa que eu atendo é um aprendizado novo. Porque atender condomínio é corporativo, né? Você atende o corporativo. Não é pessoal. Você atende loteamento, você atende o corporativo. Reflorestamento, fazendas, é o corporativo. Aquilo vai te dar um retorno financeiro, sabe? Então, você está fazendo para o retorno financeiro, buscando soluções econômicas. Isso me ajudou muito para poder ajudar também as famílias a soluções econômicas e viáveis. Essa experiência de atender paisagismo de grande porte me ajudou nisso. Ajudou a empresa, né? Que a gente tem um time. E aí, quando a gente vai atender as casas, a gente vê que é outra pegada, é outro patamar, entendeu? Então, assim... Eu não atendo muitas casas porque eu acabo me envolvendo muito e isso exige de mim, eu ainda estou experienciando, eu ainda estou engateando. Só tem 3 anos que eu atendo casa, né? É uma demanda que exige muito, né? Exige. Porque é o sonho. É outra roupagem. Outra, quando eu ia atender um cliente, uma família que estava ali querendo comprar o imóvel, primeiro imóvel deles e tudo mais, eles eram o sonho da família... Então, assim, eles confiam no nosso trabalho no sentido de direcioná-los a tomarem a melhor decisão. Sim, eles confiam. E aí, a gente tem que conhecer e separar o nosso do deles. Pra gente não colocar... Porque eu escuto muito da gente. Já em obra, eu não faria essa parede, sabe? Você não faria, mas você não é o dono da casa, entendeu? Então, assim, não é o que você faria. Você tem que separar isso, sabe? Então, assim, Minha sogra que me ensinou isso, viu? Que ela era dona de loja de roupa. E aí, ela falava pra mim, né? Quando a gente vai comprar roupa, a gente não compra roupa pra gente. A gente compra roupa pros nossos clientes. Então, a gente tem que conhecer os nossos clientes pra gente saber o que a gente tá comprando. E aí, é pra vender, né? Então, eu levei isso pra minha vida, sabe? Falei assim, quando eu vou atender, eu tenho que conhecer. Tem que fazer perguntas, eu não tenho que ficar falando de mim para ele, entendeu? Pergunta. E aí a gente conhece e a gente vai conseguir atender, alinhar as expectativas, dar um respaldo técnico, uma orientação profissional dentro daquilo que o cliente quer, que é o mais importante. Inclusive, em uma das formações que eu faço com equipes é sobre comunicação interpessoal. As pessoas não entendem o poder de uma pergunta. Então, às vezes, as pessoas deixam de ganhar mais dinheiro pelo simples fato de não saberem perguntar. Ai, é então, verdade. Já quero aprender, né? Vamos fazer. Então, assim, vou dar um exemplo da sua cliente. Ela veio com uma ideia pronta. Muitas pessoas vão pegar e falar, ok, vou fazer. Mas eu não conversei, eu não me conectei com ela, eu não entendi a dor dela. Eu preciso me conectar com esse cliente, porque eu acredito que a venda não pode ser pela venda. Sim. Eu acredito que, de fato, nós geramos uma experiência, nós nos conectamos com as pessoas, nós precisamos ouvir as pessoas, fazer as perguntas certas. Então, sempre quando eu vou falar sobre comunicação interpessoal, ou venda, ou negócios, aprenda a perguntar, aprenda a ouvir. Inclusive, quando eu ouço as pessoas falando de curso de oratório e tudo mais, eu falo assim, gente, a coisa mais fácil que tem é você ensinar alguém a falar. É só você ensinar um monte de técnica para ela e ela vai falar. Ensina ela a ouvir, ensina ela a se conectar, ensina ela a olhar no olho, pegar na mão, fazer com que aquela pessoa se sinta única. Porque eu acredito de verdade. Assim como quando eu era corretora, que eu atendia uma família, aquela família para mim era única. Ela não precisava saber que eu atendia mais 10. Aquela família queria realizar o sonho dela. Sim. E eu precisava estender um tapete vermelho para aquela família se sentir amada, se sentir acolhida. Para que ela entendesse que eu não queria só vender e empurrar qualquer casa nela. Sim. Entende? Então, preciso vender essa daqui, né? Exatamente. É sobre sonhos. Venda é sobre sonhos. Não importa o que você venda. É essa xícara que vai estar na mesa de alguém, que vai contribuir para a beleza da mesa de uma família. Sim. Então, eu acredito nisso, nessas conexões. E as pessoas, elas perdem de ganhar mais dinheiro porque elas não entendem que a venda acontece através do ouvir. Sim, também. E eu acho que, assim, uma contrapartida. Vou falar para vocês na nossa experiência, quando a gente começou a buscar
terrenos e casas, a gente chegou a ver algumas casas, né? Que a gente, será que a gente constrói? Será que a gente compra pronto e reforma? Depende muito da viabilidade financeira. E aí eu lembro da gente ter ido numa casa e eu adorei, achei a casa incrível. Falei, nossa, essa casa aqui eu moraria nela fácil. A gente vai fazer isso, isso e isso, uma reforminha básica e vai dar tudo certo. Só que eu e o André, a gente é muito ligado com vizinhança, né? Então, assim, a gente foi, tinha uma escola na frente, né? A escola não é o problema, a gente foi lá, entendeu o fluxo da escola, os nossos horários, a gente vai dar certo. Aí a gente voltamos em vários horários para entender qual era o fluxo, né, ali. Então, de madrugada, 10 horas da noite, 5 horas da manhã. A gente faz essas coisas, tá? Porque você compra a casa, você compra a vizinhança. Então, a gente deu uma olhadinha, viu exatamente, assim, como que era. Até tinha um sítiozinho, assim, do lado, bem bacaninha, sabe? Então, assim, tipo, tem uns porquinhos ali e tal, né? Aí, é bacana, sabe? Sim. E final de rua, que era uma coisa que a gente queria. E aí, um dia, a gente passou e tava tendo um movimentão, assim, na frente. E aí, eu vi que tinha uma logo, assim, né? E eu não vi o que era e tal. Depois eu fui pesquisar e era uma casa de festas. E aí eu falei, eita, quase, hein? Nossa! Olha o livramento aí. Tá vendo? Então, assim, a gente, quando vende, a gente vai responder o cliente. Mas o cliente também tem que saber o que ele quer. E às vezes, se ele não quer, ele tem que fazer o esforço, principalmente com relação ao paisagismo, de investigar o que ele quer, porque é mais fácil para ele, não é pra gente não, tá? É mais fácil pro cliente quando ele entende, quando ele tem essa maturidade de se conhecer e saber o que quer. Porque é muito frustrante a frustração do outro é frustrante para mim. Sim. Porque às vezes ele não sabia o que queria, aí eu tive que colocar algo que para mim funciona, isso aqui, eu acho que vai agradar. E depois a pessoa tá olhando todo dia para aquilo, eu queria coisa diferente, mas eu não sei o que é. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é da sociedade mesmo. A gente exige... dos profissionais, exige técnica, transparência, compromisso, profissionalismo. Mas a gente também tem que saber o que a gente quer. Concordo. E referências. Eu sempre falo, eu também tenho uma pastinha salva com as minhas referências de casa. Quando eu reformar, ou se eu vou comprar, não sei. Porque eu não sei se vai ser aquilo que eu vou criar, mas eu tenho uma referência. Sim. Hoje eu tenho uma noção de como eu queria minha casa com paisagismo, por exemplo. Eu quero cor, eu quero flor amarela, flor vermelha, eu quero flor, sabe? Eu sou de flor também. Eu amo. Cores, né? Traz cores. Eu amo. Fica lindo, sabe? Mas assim, é a individualidade de cada ser humano, né? E o profissional e a mulher que tá no mercado de trabalho, que entende de fato. Na verdade, o que eu acredito de verdade na minha vida é que o papel do ser humano é servir. Ele precisa escolher servir da forma que for melhor para ele. Se vai ser conectado com a essência dele, se não vai, é um preço que ele vai pagar lá na frente. Porque paga. Quando a gente fala de que nós somos energia e tudo mais, é sobre isso. Eu posso fazer uma escolha que não tá... De servir as pessoas com algo que não tá alinhado ao que eu sou e eu vou pagar um preço por isso. Sim. Então, por isso que as pessoas são muitas vezes financeiramente estabilizadas e emocionalmente doentes, né? Psicologicamente. Então, quando eu estou alinhado ao que eu sou e eu entendo que o meu papel na sociedade é servir o outro, gente, é maravilhoso. Porque no fim não é sobre mim. No fim é sobre quanto eu contribuo para aquela pessoa. É tão real isso, porque na verdade... até tem uma frase, acho que foi um papa, não sei, não... Enfim, não lembro. não importa. O importante é a mensagem que ele fala. Como que a gente nasceu para servir, que está conectado com toda a natureza. Que, por exemplo, uma pé de frutas, ela não gera frutas para si mesma, ela gera frutas para alimentar o outro. Sim. Então, o propósito da natureza, quando a gente olha para o nosso lado, é servir o outro, né? Então, por que nós também não é isso? É claro que é. É claro que é. Com certeza. Né? Só que a gente tem que saber que frutos que a gente dá, né? É verdade. Faz sentido. O pé de laranja tá fácil, ela vai dar laranja. Esse é o fruto, né? A gente tava falando agora de laranja. Mas aí a gente tem que descobrir. O ser humano tem essa dificuldade, né? Que passa, às vezes, a vida para se conhecer e às vezes não acontece, né? E falando aí, pra gente ir caminhando no final, porque, nossa, deu muito assunto. Gente, eu ficaria um podcast de umas 5 horas. Nossa, deu muito assunto. Ai, obrigada, gente. Eu queria Vocês falar um monte também de coisa. falam lindamente. Eu tô aqui encantada. Mas gente, daria uns papos eu acho que o muito bons. yoga dela faz ela ser essa pessoa calma. Ai, calma. Olha que delícia. Ninguém que faz yoga é calmo.
faz por algum motivo. Gostei, é pra mim. E, assim, eu queria muito falar bastante, mas eu queria pelo menos... Não vai dar tempo para falar bastante, mas pelo menos a gente citar que a sua participação nessas lideranças femininas, né? Obrigada. Que você faz parte, que você também... foi finalista do prêmio, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Teve um projeto específico para essa premiação, né? Sobre a sua empresa? Nossa, eu agradeço muito a oportunidade de poder falar sobre isso, porque eu estou muito encantada com o que está se construindo aqui na cidade. Eu fui convidada pela ACITS a participar de um núcleo, chama Núcleo de Mulheres Empreendedoras da ACITS. Então, ele nasceu o ano passado, muito pequenininho. Nasceu em outubro de 2023, muito pequenininho. Eu sou uma das primeiras que entraram, né? E sou uma das únicas que ficaram até o final. E aí, esse ano, a gente teve a abertura para novas membras. Já estamos nesse caminho aí, já tem 2 meses. E é muito trabalho, mas é uma conexão muito boa, um engajamento muito bom, fortalecimento, visibilidade. Então, a gente trabalha em prol do crescimento do empreendedorismo feminino, aliado com a ACITS. A ACITS é a nossas mentoras. O núcleo ele é apadrinhado pelas mulheres da BPW, que já tem uma experiência gigante com esse tipo de organização. Então, a gente começa assim num lugar muito, muito bom, para se autodesenvolver, desenvolver os nossos negócios num mundo tão desafiador para o empreendedorismo feminino. Participando desse núcleo, o ano passado, então, eles me conferiram o prêmio de Mulher Empreendedora do Ano. Então, aquele destaque, né, empresarial que existe. Então, eu fiquei muito, assim, impressionada, não esperava. Né, dentro de tantas lá e né, for escolhida. Aí eu sei que é por conta dessa entrega, desse compromisso. Né, quando eu pego alguma coisa para fazer, realmente eu tô ali para fazer, eu não vou ficar como peso de papel. Tem que ser atuante. Eu acho que tudo que a gente se propõe a fazer, a gente precisa atuar. Ou você escolhe fazer, então você faz. Ou então você, não, isso para mim hoje não dá. Eu tenho outras demandas. Senão você começa a fazer um monte de coisa e não faz coisa nenhuma. É verdade. Então, isso é muito importante. E assim, eu fiquei muito grata. Provavelmente outra mulher será esse ano, todo ano, vai ser uma mulher do núcleo. Isso traz muito empoderamento. Servir como inspiração. E tem muitas mulheres às quais eu me inspiro lá o tempo todo, todos os dias. Cada encontro é único e muito revigorante. A gente sai muito, sabe? Ai, que vontade de empreender, sabe? Então, assim, isso é muito especial o que está acontecendo. E eu estou muito feliz de estar lá. Ai, legal. Legal, você vendo? Então, tem um movimento aí. Dentro disso também, tem o Sebrae, participo de várias ações do Sebrae. Tem o Sebrae Delas, que é um movimento do Sebrae só para mulheres, né? São cursos de capacitação e desenvolvimento e mentorias. Eles vão até a sua empresa, fazem mentorias. Então, eu participei desse programa. E por meio dele, tem Mulheres de Negócios, né? E aí, eu fui finalista, eu fiquei em 3º lugar. No meu ano, 4 mulheres foram contempladas aqui em Tangará. Foi um sucesso, a gente se achou muito lá. Tangará arrasou. Tangará foi destaque esse ano. Todo ano, eles abrem as inscrições, você se candidata. A menina que estava prestando consultoria de RH para mim, ela que me incentivou. Eu não ia, não. Ela que ficou, faz. Eu falei, tá bom, vou fazer. Aí eu fiz sem expectativa e fui finalista. E para mim também foi muito legal. Foi uma troca muito bacana. E por último, e não menos importante, né? Que a gente tem, sim, esse prêmio aí, que para mim, assim, depois de tanta luta, tanta entrega, tantos desafios, conflitos, né? No doutorado, a Embrapa ter reconhecido a nossa pesquisa, a pesquisa do nosso grupo, que foi a pesquisa científica do ano, né? Em 2024. Então, assim... 2023, desculpa. Então, assim, é isso, né? Passava 36 horas, quero investigar. Então, a gente... Mas o reconhecimento veio. Ai, inesperadamente, porque o meu orientador me inscreveu sem eu saber. Olha! Então, assim, eu preciso melhorar isso aí em mim, gente. Eu nunca acredito que eu sou boa o suficiente, entendeu? Vai querer. Então, e muito por conta de estar com essas mulheres, sabe? Delas depositarem uma confiança em mim que às vezes eu não tenho. Caramba, mas olha isso que você faz, olha isso que você consegue. E eu não enxergo. Então, a partir delas, eu tenho melhorado nesse sentido, me fortalecido pessoalmente e também fortalecido outras pessoas. Então, assim, são prêmios...
Meu marido fala, a mulher premiada. Ai, que Que ano que lindo, você vai ganhar? isso. Não, e ele faz homenagens, assim. Ai, arrasou. Nossa, é. Tá vendo? Sempre os uma maridos coisa- é maridão. A mulher bem casada é mais feliz. Todo Mas, gente, episódio pra olha, provar todo isso. episódio. É verdade. Eu sou bem casada mesmo, assim. Vou fazer propaganda não, né? Não, isso aí já é seu, não tem... Elas que lutem. Elas que vão atrás do delas. É, porque verdade. também sou uma esposa muito querida. Você também tem que entregar, não adianta só querer receber, Ali né? é uma reciprocidade, É assim, isso. muito legal. A gente Legal. tem eu falo, que, o nosso cerimonialista, quando casou a gente, nós somos muito espiritualizados, né? E ele falou assim, que a gente tem que agradecer a dádiva do encontro. Porque entre tantas pessoas no mundo, nós conseguimos nos encontrar e tinha essa energia, essa sintonia, e eu acho que isso é fundamental para um casamento dar certo. Além da conversa, não é flores, não existe isso, não sabe? existe. Até para terapia de casal a gente já foi, mas não porque a gente queria lidar com certas situações assim, com a vinda do filho, com a minha depressão. Sim. Então, São muitos desafios que o muitos casal se desafios e depara. se a pessoa tá disposta a lutar com você por aquilo, caramba, você agradece, Já ganhou na sabe? loteria. Muito. E eu vou dizer bem a verdade pra vocês, é um moldando o outro. Não existe Eternamente. cada vez que você muda, você passa, a pessoa tem que estar preparada para suas mudanças e você preparado para a mudança dos outros, porque a gente não é a mesma pessoa sempre. E quem está do nosso lado tem que enxergar isso, e a gente tem que enxergar quem está do nosso lado desse lugar também. Homens fortes casam com mulheres fortes. Não existe isso, sabe? Concordo. O meu marido é muito forte porque eu sei que eu sou forte. Ele é muito forte porque ele aguenta tudo que vem. Porque não é pouca coisa que vem, não. E daí você tem que aguentar e ele tem que ser a fortaleza ali atrás pra aguentar também. Gente, assim, ele é parceirão, ele tá em todas. E ele leva nosso filho junto, e o meu filho também, assim. Que é a coisa mais linda, gente. O Raul é lindo demais. ele é Vocês lindo. capricharam. Então eu falei, gente, Sem saber o que tá fazendo, olha só. olha né? aí. Sem querer, fizeram sem querer. capricharam desse jeito. Fernanda, Que o menino é lindo. e se você pudesse deixar um recado para quem está nos ouvindo, para as mulheres que estão nos acompanhando agora, qual seria? Olha, eu primeiro quero dizer que eu sou fã de vocês agora. Nós somos suas fãs também. Foi um prazer Estamos conhecer encantadas. vocês, assim, dessa forma, né? Conhecer o trabalho de vocês. Continuem fazendo isso que vocês fazem, porque é uma missão espiritual maravilhosa. Eu desejo, de fundo do meu coração, que vocês tenham muita força e determinação, que vocês consigam continuar com esse projeto, que é incrível, tá? Obrigada. E para as mulheres, em geral, eu quero dizer que, assim, encontre o seu caminho, siga ele, tenha ao seu lado pessoas que possam te auxiliar, porque sozinho você não chega em lugar nenhum. E que mulheres motivam mulheres, né? A gente sabe que o nosso universo é muito diferente. A gente não tem que ficar tentando fazer o homem entender o nosso universo. A gente tem que viver o nosso universo da nossa maneira, cada um vivendo o seu universo à sua maneira, de forma harmoniosa, e a gente construir uma sociedade mais igualitária. Ai, que lindo! E assim, com essa Maravilhosa. mensagem maravilhosa, nós encerramos mais um episódio do Elas Podem Cast.